nós vamos falar especificamente sobre essa comunicação no âmbito do lar, no âmbito da família. O tópico 1, ele inicia falando sobre estabelecendo a comunicação familiar. Então, muitas pessoas, pais, esposas, maridos, filhos, eles imaginam que se comunicar é apenas expressar a sua opinião, falar sobre algo, dizer o que estão pensando, determinar, expedir suas ordens, e isso de fato não é a comunicação. Não é a comunicação plena, não é esse o modelo de comunicação para a família cristã. E nós veremos isso durante essa lição, que a comunicação plena ela é muito mais do que isso. No tópico 1.1, ele faz uma relação, o comentarista faz uma relação entre a comunicação e a democracia. Muitos casais hoje estabelecem a democracia como sendo o modelo de governo, o modelo de relacionamento entre as pessoas dentro de um lar, e imaginam que esse é o modelo mais saudável para que as pessoas estabeleçam uma boa comunicação, uma boa convivência e um bom relacionamento. Seria a democracia o melhor caminho para um lar cristão? O comentarista traz algumas informações que nos deixam um tanto quanto cuidadosos com essa noção de que a democracia seria o melhor caminho, porque apregoam por aí que no lar não se deve ter limites, que não se deve ter regras, que é melhor que cada um tenha liberdade de fazer aquilo que pensa, de agir como desejar, de caminhar para os caminhos que pretende caminhar por conta própria, e esse de fato não é o modelo cristão estabelecido para os relacionamentos e para a comunicação no lar. Ele traz dentro do comentário do primeiro tópico 3 informações muito importantes, que você que é professor não pode passar despercebido. Ele vai falar sobre as diferenças que são afastadas a partir dessa chamada democracia no lar, e o lar ele não foi estabelecido por iguais, pura e simplesmente. Existem papéis, figuras que são estabelecidas pelo próprio Deus no lar, que são figuras diferentes, cada um com o seu papel, com a sua função, com as suas atribuições que precisam ser preservadas. Então, no lar existe a figura do pai, que é o sacerdote, que é o líder daquela casa. Existe a figura da mãe, que é a ajudadora, que é a auxiliadora. O pai é o provedor, a mãe é a mantenedora do lar. A figura dos filhos, que devem receber todo o carinho, todo o cuidado, o zelo, e devem também obedecer aos seus pais. E a democracia que empregada em muitos lares hoje, ela anula essas diferenças, e o comentarista coloca isso como algo negativo para um lar saudável. Uma outra importante notícia que ele nos coloca é a questão dos papéis e da autoridade de liderança. Então, quando você traz a democracia e diz que todos são iguais dentro do lar, você aniquila o papel de cada um, e com essa aniquilação também a autoridade ela se exaure. Então, hoje o pai já não tem mais poder sobre a vida do seu filho, o pai não pode dizer aonde que o filho pode ou não pode ir, o pai não tem controle sobre o horário que o filho sai e chega em casa, a mãe sai para um lado, o pai para o outro lado, os filhos para outros lados, de forma que cada um, dentro desse conceito equivocado de democracia, faz o que bem entender, e há uma nocividade muito grande para o lar, e esses princípios não podem estar na comunicação de um lar cristão. E mais um item que ele coloca, que seria a anarquia ou a desordem total que se verifica em lares que funcionam dessa maneira. Então as pessoas têm agora o lar, a casa, apenas como um local para poder tomar banho, para poder guardar os seus bens, os seus pertences, trocar de roupa, mas ninguém deve obrigação a ninguém, ninguém comunica com ninguém, ninguém fala com ninguém sobre o que está sendo feito, de forma que cada um vive mesmo no seio de um lar, mas vive isoladamente, sem que haja uma integração e uma comunicação plena entre as pessoas que vivem em um mesmo lar. No tópico 1.2, ele diz que a comunicação e a autoridade, ele faz uma relação entre as duas coisas. Se por um lado a democracia não é o melhor caminho para um lar cristão estabelecer a sua comunicação plena, obviamente que o autoritarismo também não é. A autoridade ela precisa existir porque o próprio Deus estabeleceu que houvessem níveis de hierarquia e autoridade no lar. Mas ela não pode ser absolutista, ela não pode se tornar quase como que uma ditadura no lar. É preciso que aqueles que detêm autoridade, eles precisam manifestar essa autoridade com amor, com zelo, com moderação, com clareza, porque isso estabelece e dá segurança para que o lar conviva de uma forma harmônica, de uma forma plena. No tópico 1.3, comunicação e informação.
É necessário e fundamental para a boa comunicação que haja informação. As pessoas precisam se conhecer mutuamente, precisam se conhecer umas às outras. O marido precisa conhecer bem a mulher precisa conhecer bem ao marido. Os pais precisam conhecer bem os filhos, o caráter, a personalidade, a maneira de ser, da mesma forma que os filhos também precisam conhecer os seus pais. Mas não basta apenas ter informação, é preciso usar essa informação em benefício da boa comunicação. No comentário da revista, o nosso comentarista ele traz um exemplo muito interessante de uma mulher que estava no salão de beleza e enquanto aguardava a sua oportunidade, de melhorar o seu visual, ela faz uma leitura de um texto que fala sobre uma característica do homem, geral aos homens, que os homens eles são bastante objetivos, eles têm dificuldade de perceber alterações no ambiente e ela entende, compreende aquilo e tem essa informação de que o homem ele não está atento às mudanças que acontecem, mas ela não trabalha aquilo em favor dela. Ela vai para casa com o seu visual já renovado e ao chegar em casa o marido chega e não percebe que ela mudou o seu visual. E ela, mesmo de posse daquela informação, fica muito indignada e se ira contra o seu marido e começa então uma discussão dizendo, olha, você não me ama mais, você não gosta de mim mais, porque você nem percebeu o quanto eu estou bonita, o quanto eu estou diferente. Então ela tinha a informação, mas ela não usou aquilo em benefício da boa comunicação. Melhor seria que ela tivesse se apresentado ao marido, e dissesse para ele, olha meu amor, você percebeu o quanto eu estou diferente? Você viu que eu fiz algo diferente no cabelo, que eu mudei o meu visual? E quem sabe ali poderia ter um clima muito mais harmonioso do que aquela discussão. E um momento que deveria ser um momento de prazer, de alegria na família, se tornou um momento de desprazer, de discussão e de descontentamento, porque não teve uma boa comunicação, muito embora ela tivesse acabado de receber a informação de que os homens, de um modo geral, são bastante desatentos com essas questões que os cercam. No tópico 2, ele vai falar sobre comunicando princípios e padrões duradouros. O que comunicar? No lar cristão, na família cristã, que informações devem ser comunicadas? Nós vivemos em uma época em que as pessoas insistem de um modo contundente em quebrar com as regras, em quebrar com os padrões, em mudar os paradigmas, e é como se a humanidade não precisasse desses paradigmas, desses padrões, desses valores para viver. Mas nós sabemos que a vida em comunidade, a vida numa sociedade, ela não pode existir de uma forma harmônica caso não existam esses padrões, caso não existam esses modelos, esses paradigmas para que nós possamos segui-los. É importante nós obedecermos e observarmos esses princípios e esses padrões que são estabelecidos. E o comentarista começa, então, a destrinchar um pouco mais sobre esse assunto e a importância desses padrões. No 2.1, o que são padrões? E ele mesmo responde, olha, padrão é aquilo que estabelece um modelo, uma referência. Se nós formos, por exemplo, para o trânsito, nós temos um padrão estabelecido no nosso trânsito, no deslocamento. Existem códigos, símbolos que representam conversões que são permitidas, limites de velocidade, locais onde são permitidos ultrapassagens, são conversões, são padrões que são estabelecidos e que nós seguimos para a nossa própria segurança. Dentro do lar, existem padrões que precisam ser comunicados também, modelos referenciais que sirvam e que possam parametrizar de que forma cada pessoa deve se comportar dentro do lar. O que se espera de um filho dentro do lar? O que se espera de uma esposa dentro do lar? O que se espera de um marido dentro do lar? Tudo isso está escrito, detalhado na Bíblia Sagrada e são essas informações que precisam ser comunicadas desde o princípio dentro do lar. Eu percebo que muitas pessoas hoje, muitos pais, eles próprios permitem a quebra de valores importantes. Antigamente, uma criança desde muito cedo aprendia a tomar bênção dos seus pais, do pai, da mãe, do avô, da avó, dos tios. E isso era um sinal de respeito, um sinal de disciplina, uma reverência que aquele que é mais novo prestava para o mais velho. Mas muitos pais e mães hoje, eles já não ensinam mais isso e eles não percebem que junto com a quebra daquele paradigma, com a quebra daquele valor, está também sendo quebrado um princípio da obediência, o princípio da reverência, do respeito, e está indo embora e daqui a pouco toda a estrutura daquele lar pode ser comprometida porque pequenos padrões estão sendo deixados de lado e as pessoas começam a perder esse referencial e começam a perder a noção do papel e da posição de cada um dentro do lar.
No 2.2, a importância dos padrões na edificação da família. Os padrões são importantes na aplicação da disciplina para que os cônjuges e filhos saibam o que se espera deles e para que eles tenham segurança dentro da família. Como já dissemos, a Bíblia estabelece qual é o papel, o que cada um deve fazer dentro do lar. O homem é o provedor da casa, o homem é o sacerdote do lar, o homem é o guardador da família. A mulher é a mantenedora, a mulher ela tem um papel especial ali na criação dos filhos, muito embora hoje nós sabemos que muitas mulheres têm um papel importante também na complementação da provisão do lar, mas os filhos não podem ser terceirizados, os filhos não podem ser criados por outras pessoas que não os próprios pais, que têm essa incumbência, esse papel de trazer a formação e o caráter cristão para os seus filhos, trazer esses valores e esses padrões que devem ser passados, não apenas ditos, mas exemplificados na convivência diária com seus pais. E os filhos, por um lado, têm o cuidado, o zelo, a provisão dos pais, mas devem a eles também o respeito, a obediência, submissão, porque isso agrada ao Senhor. Os padrões devem ser comunicados através do exemplo. Não são apenas palavras, mas os exemplos precisam estar presentes na comunicação familiar e contagiar toda a sua família, comunicando uma atitude, um modo de vida que possa fazer a diferença na sua família. 2.3. Discernindo padrões fundamentais de padrões secundários. Obviamente que existem padrões que são fundamentais e esses padrões são padrões bíblicos, são padrões que constam nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E nós poderíamos pegar alguns padrões, como por exemplo o padrão da obediência, da verdade. Em momento algum é possível negociar que uma pessoa deixe de falar a verdade se ele é um cristão. Em momento algum, a pessoa que é cristão, ele pode insurgir contra a autoridade constituída. Isso é um padrão bíblico. Mas existem padrões que são padrões secundários. São padrões que são usuais, que muitas vezes está até no costume de uma determinada cultura, de um determinado grupo, mas não é um padrão essencial, não é um padrão bíblico. Os pais precisam estar atentos a essas diferenças entre o padrão bíblico e o padrão secundário. Porque o padrão secundário voltado para a cultura, muito embora possa ser benéfico, ele não deve ser colocado de uma forma impositiva, não deve ser colocado de uma forma que venha sobrecarregar, por exemplo. Os pais precisam levar em consideração a diferença entre gerações. Uma geração 20 anos à frente, ela sem dúvida tem hábitos, tem modos, comportamentos diferentes de uma geração anterior. E é importante que cada pessoa que está no lar, ele possa estar atento, receptivo a essas mudanças, percebendo quais são os padrões que são bíblicos, que são padrões inegociáveis, e os padrões que são secundários, que são padrões que com muito carinho, com muita conversa, com muito diálogo, poderão ser negociados sim, de forma que a família não perca a coesão, não perca a harmonia. No tópico 3, criando convicções por meio da comunicação. E diz aqui na introdução que é necessário conseguir transferir aos filhos convicções, certezas e formar neles a capacidade de serem juízes de si mesmos. Os pais precisam comunicar para os seus filhos fé. É preciso fazer com entusiasmo para que os filhos não apenas ouçam, mas acreditem nisso que está sendo ensinado pelos seus pais. É preciso que eles sejam capazes, com os princípios que recebem hoje, de amanhã, escolher caminhos que sejam corretos, tomar decisões que sejam corretas, adequadas, porque em algum momento eles irão crescer, em algum momento eles se tornarão adultos, em algum momento eles serão responsáveis por suas próprias decisões, pelos seus próprios caminhos e exercerão o livre-arbítrio que o Senhor Jesus nos deu a todos. No 3.1, comunique valores e princípios inquestionáveis e universais. E a introdução diz assim: são estes valores que padronizam o modo de pensar, o caráter, o comportamento dos cristãos. Autoridade, amor incondicional, respeito, obediência, submissão à disciplina, generosidade. Tudo isso são informações e valores que irão trabalhar no coração dos filhos e prepará-los, então, para que amanhã o fruto do Espírito possa, de forma abundante, estar nascendo e gerando outros frutos no coração dessas crianças. Então, os pais precisam transmitir isso de dentro de si, da sua própria alma, para a alma dos seus filhos. Tópico 3.2. Comunique valores e princípios com coerência. Meus irmãos, a incoerência, sem dúvida, é a maior inimiga da comunicação eficiente.
Se você fala, mas não vive, se você diz que deve ser, mas não exemplifica com o seu próprio testemunho, você terá uma grande dificuldade de convencer aqueles que estão sob sua liderança, aqueles que estão, no caso que nós estamos tratando da família, né, o pai ou a mãe, terão severas dificuldades de convencer os filhos a terem um comportamento se eles não vivem aquilo que eles ensinam. Então a incoerência, ela é um ruído terrível para a comunicação. É preciso viver, ter o cuidado de praticar aquilo que eu discurso para que os meus filhos possam não tão somente ouvir aquilo que eu ensino, mas me ver vivendo aqueles ensinamentos e acreditarem que aquilo é o melhor. No 3.3, o último subtópico, comunique um relacionamento confiável e aconchegante. O pai ou a mãe mostram através de gestos e atitudes, palavras e ações que os filhos são sempre bem-vindos. É muito importante que o canal de comunicação entre pais e filhos esteja sempre aberto, entre marido e esposa esteja sempre aberto. Nós, como seres humanos, somos passíveis de falharmos, de cometermos falhas, de cometermos erros, mas é importante, especialmente em relação aos filhos, que os pais estejam prontos para receber o seu filho e orientá-lo sobre como os erros acontecem e como nós, como seres humanos, podemos errar, mas podemos também regenerar, podemos também assumir uma postura diferente, reconstruir. Então os pais precisam estar sempre receptivos, porque se os filhos enxergarem nos pais adversários, juízes que apenas os condenam, eles poderão rejeitar os próprios pais, e rejeitando os pais, todos os ensinamentos, todos os princípios, os valores que são passados pelos pais também serão rejeitados pelos filhos, e é onde nós teremos então aqueles filhos rebeldes, filhos obstinados, que seguem caminhos totalmente opostos aos caminhos que são recomendados e ensinados pelos pais. Dessa forma, então, nós estamos encerrando esta lição que tratou sobre esse importante tema que é a comunicação na família cristã. Nós não queremos, repetimos mais uma vez, exaurir este assunto, mas o objetivo é apenas dar algumas informações que possam chamar a atenção de você que é professor de escola bíblica, e é bem verdade que os seus estudos eles são indispensáveis para preparar uma boa aula. Ore, peça e conte sempre com o auxílio do Espírito Santo de Deus e prepare, porque sem dúvida todos os seus alunos serão tremendamente edificados com a ministração dessa lição. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.